Glória a Deus, bom dia. Estamos aqui de volta. O nosso último episódio do nosso AsaCast. Como nós havíamos falado para vocês, seriam 4 episódios, né, dessa primeira série, onde nós, juntos aqui com os pastores amados que estiveram conosco e permanecem, óbvio, né? O reverendo Marcos, pastor Fernando, pastora Raimunda também esteve conosco. Nós estivemos aqui nesses dias fazendo essa apresentação do projeto que Deus tem colocado em nosso coração nesse momento para que nós possamos ajudar, acompanhar outros pastores amigos que estão se sentindo sozinhos na caminhada e que precisam de alguma forma e querem também se chegar perto de pessoas que sintam suas mesmas dores, passem pelos mesmos problemas e que também possam juntos conseguir, né, aí encontrar algumas respostas para o processo na caminhada. Nós tivemos durante esses assuntos também a questão da saúde mental do pastor, que é algo que precisa ser cuidado, é algo que importa muito, queridos, você zelar pela sua saúde mental, porque ela afeta diretamente a questão da sua qualidade de vida, não só como pastor, mas também com a sua família. Então, isso é muito importante. E na rotina do que nós encontramos hoje, que é uma rotina super atarefada, é uma rotina super cheia de agendas, nós precisamos ter esse cuidado muito importante sobre a questão da nossa saúde mental, da saúde física, para a gente poder, de alguma forma, conseguir lidar com todas essas demandas e ainda assim ter um tempo e uma qualidade de vida boa para entregar também à nossa família. Falamos sobre a missão da igreja no mundo atual, nesse mundo digitalizado, globalizado, nesse mundo das mídias sociais, nesse mundo em que nós estamos vivendo, onde na verdade o marco principal é a comercialização de muita coisa, né? E aí a igreja acabou de alguma forma tendo que enveredar por esse caminho da comercialização, e tudo isso são assuntos que nós, pastores, e nós temos insistido nessa tecla, amados, que os pastores de igrejas menores, eles precisam estar antenados para isso também, né? Então, por isso, esse é o detalhe pelo qual Deus colocou no nosso coração esse projeto Aliança de Servos em Ação, para que nós possamos estar crescendo, bem como fala o reverendo Marcos, nas escutas pastorais, falando uns com os outros para que nós possamos nos fortalecer e nos guardar e estarmos bem preparados para quando as demandas surgirem. E aí hoje nós vamos falar sobre um novo modelo de igreja, pensando num novo modelo de igreja. Nós não estamos falando aqui em mudança doutrinária, em rasgar a Bíblia e dizer que isso aqui não serve, ou que isso serve. Não se trata disso. É como a igreja vai atuar de forma relevante na comunidade onde ela está inserida, sem se tornar uma igreja tradicionalista, arcaica, de certa forma, mas podendo se amoldar a uma realidade, não no seu princípio de santidade, não se trata disso, mas aonde ela possa chegar com mais celeridade dentro da própria comunidade, aproveitando as tecnologias, aquilo que Deus tem preparado aí de melhor para a igreja, para ela poder ser relevante nesse mundo atual, inclusive as igrejas pequenas. Então, aqui nós chegamos no nosso quarto e último episódio do AsaCast. Tenho o prazer mais uma vez de ter comigo aqui o reverendo Marcos e o pastor Fernando. Hoje, diretamente, nós vamos estar conversando aqui com o pastor Fernando, porque tem uma experiência já, né, uma bagagem nessa área de uma igreja diferenciada, né, dentro do contexto da comunidade onde ele está inserido, que é ali na Calcaia, no Conjunto Eldorado, né, pastor? No Conjunto Eldorado, ali, próximo ao Conjunto Nova Metrópole, né? Então, pastor Fernando é esse homem que tem vivenciado essa experiência e tem sido algo muito, né, prazeroso. Vamos ter também aqui o pastor reverendo Marcos também conosco, né? E aí, já aqui eu abro a oportunidade tanto para o pastor Fernando como para o pastor Marcos se apresentarem e daqui a pouco a gente dá sequência nas perguntas. Olá, graça e paz. Para mim, claro, é sempre assim um privilégio, uma alegria, né, poder estar aqui com os pastores
E estar também com vocês. Isso. Não só as pessoas que vão estar assistindo no presencial, né, na publicação que vai ser, né, logo à noite, né, pastor? Sim. Como também naqueles que a posteriori vão estar degustando esse nosso podcast. Um assunto muito importante, né, que a gente está falando sobre, né, sabe, de um assunto assim relacionado ao presencial e ao online, né? Como é que fica, né, a nossa espiritualidade quando a gente apresenta um culto que ele é despresencializado, né? Isso é muito interessante, o pastor vai estar falando e a gente vai estar, o pastor Fernando, né, vai estar falando sobre essa realidade, isso, e na verdade o pastor Fernando foi bem ousado, né, nessa adaptação que ele fez, né, para o mundo virtual, especialmente na pandemia, não foi, pastor? Foi. A gente começou também a fazer isso, mas através de lives, não eram cultos, isso, mas logo após a gente, né, parou e isso é bem interessante, né, já que não só por uma necessidade, por exemplo, né, o pastor Fernando atende, né, a pessoas em todo o país, né, inclusive até fora do país, é uma realidade, é também uma necessidade, e a gente vai estar falando sobre esse assunto hoje, certo? E especialmente, né, do ponto de vista da necessidade e do ponto de vista também sobre os desafios, certo? Uma igreja despresencial, como é que fica, né, nossa espiritualidade? A paz, bom dia. E dependendo da hora que você vai ver esse programa, boa tarde, boa noite, né? E assim sucessivamente. Que Cristo possa lhe abençoar grandemente. Quero agradecer aqui a sua atenção a esses episódios do AsaCast. Que Deus lhe abençoe grandemente. Para que venha lhe enriquecer. O nosso desejo é que chegue a você, ele traga no mínimo algo a você refletir. Não é para você mudar de vida, não é para você refletir do que você ouviu nesses episódios. Realmente, eu já iniciar, e quando eu iniciei que Deus me chamou, me deu a oportunidade, uma das principais coisas foi um culto só por semana. Nós só tínhamos um culto por semana. Tivemos outros, né, que a pedido dos irmãos, que era domingo, e domingo eu tirava um culto de doutrina, ensinamento, compreensão da palavra e o principal, o projeto de Deus na nossa vida. Aí veio a pandemia e tivemos que nos reinventar, refazer, e a necessidade do povo, né? Eu agradeço a Deus que nos deu essa oportunidade também de olharmos para o outro lado e não deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, que é o seu trabalhar, o seu ir, ouvir as pessoas, falar com as pessoas. Então eu creio que promete muito esse tema, é de muita curiosidade e atualíssimo, contextualizando tudo. Glória a Deus. E é isso aí, queridos. Nós estamos aqui, como eu acabei de falar para vocês, nós não estamos aqui, não é como eu acabei de falar para vocês. Em um dos podcasts eu ouvi o reverendo Marcos falar, nós não estamos aqui querendo inventar a roda, não se trata disso. Nós estamos querendo encontrar maneiras e meios de poder trabalhar na obra de Deus com uma carga mais saudável, menos prejudicial à nossa própria vida. Porque quando nós não sabemos administrar essa realidade, as demandas que a igreja nos sugere, nos fornece, essas demandas, elas acabam nos esmagando, nos imprensando. E aí a gente, muitas das vezes, vê situações de pastores tão novos, né? Idades tão novas, muitas das vezes, sofrendo de infartos, AVC, passando por complicações na saúde, por conta de demandas que eu posso dizer assim, né, assintomáticas, né, de problemas e coisas que às vezes você não consegue colocar dentro de uma agenda, de uma pauta, resolver, enfim, e tudo isso gera uma sobrecarga muito grande. E por isso nós estamos aqui pensando junto com vocês, querendo trabalhar esses novos projetos com vocês. E o desejo do nosso coração é que cada um desses podcasts, desses
AsaCast que foram feitos, eles possam em algum momento impactar na sua vida. E se você precisar, nós estaremos aqui para te ajudar nesse processo da sua caminhada. Amém? Então a gente aqui já vai começar. O primeiro assunto que eu queria trazer como pauta aqui para nós nesse momento é o modelo atual de igreja e os seus desafios. A gente quer com esse tema discutir as dificuldades que as igrejas menores elas enfrentam. Eu sei que igrejas maiores enfrentam também, mas ela tem recursos financeiros muitas das vezes que consegue ajudar a atenuar e solucionar alguns problemas de forma de ordem técnica, estrutural, arquitetônica, e são coisas que às vezes as igrejas pequenas não têm esse recurso para resolver essas questões, e aí ela acaba tendo que enfrentar problemas, os impactos não são muitas das vezes que geram nas mudanças nas pessoas, não são muito amigáveis, acaba tendo um contexto e outro que desagrada, mas a gente sabe que o processo de mudança na caminhada do ser humano, na evolução humana, ela é um processo natural que tem que acontecer. Se você ficar estagnado, se você ficar parado, nada acontece. Então a dinâmica normal da vida é que as mudanças vão acontecer e a igreja precisa encarar essa realidade no sentido de que ela tem que se posicionar também para fazer o seu melhor para que possa, de alguma forma, gerar uma melhor orientação da palavra de Deus para as pessoas que ali se chegam. E aí, pastor Fernando, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que acho uma pergunta bem prática e técnica para a gente aqui, que quais são os principais desafios que as igrejas pequenas enfrentam hoje para crescer e permanecer relevante? Pastor Luciano, assim, muito sugestivo, assim, subjetivo, quer dizer, no meu ponto de vista, né, passando por um contexto assim um pouco, digamos, histórico, né? Nós somos uma nação que nós temos um enriquecimento de cultura, uma cultura rica, vasta e, na minha opinião, não precisa ser mudada em nada. Mas, infelizmente, eu digo infelizmente, é uma palavra que pode soar muito pesada, mas infelizmente a gente acaba bebendo de certas fontes. O Brasil, ele bebe da fonte hoje dos Estados Unidos, como chegou a beber da Europa, hoje ele bebe muito dos Estados Unidos. E a igreja não é diferente. O modelo que nós temos é um modelo preso ao sistema dos Estados Unidos, sistema lá de Londres, né? Eu fico, eu sempre me espantei muito com o verão aqui do nosso Nordeste, principalmente do Ceará, onde nós estamos, a gente via certos irmãos com terno, com aqueles coletes, aquelas coisas suando, terrível, né? E tinha uns que ganhavam, via até com aquela coisa no cotovelo que os ingleses usam, né? Então, devido a isso, a gente tem esse padrão e muitos não seguem esse padrão. Eles não seguem. Agora é um desafio muito grande. É um desafio muito grande e eu acho maravilhoso o AsaCast abordar esse assunto. Nós não vamos, como disse o pastor, nós não vamos descobrir a roda já foi descoberta. Nós vamos, pelo menos, olhar as oportunidades que Deus nos concede para melhor fazer o seu trabalho de Deus. E Deus abre as oportunidades, as janelas e você tem que passar. Reverendo, quer complementar? Isso é muito interessante, né? Agora saiu um pouco mais da mídia, mas vocês lembram quando havia, né, um questionamento sobre as igrejas, né, do metaverso? É isso? Sim. E as igrejas que criaram suas versões virtuais, né, onde a pessoa, né, podia criar o seu personagem, né, o seu avatar, e essa pessoa ela conseguia navegar dentro daquele templo virtual, né, todo. Inclusive já tem uma igreja brasileira, tem uma igreja, já tem uma congregação, né, no metaverso, e ela funciona assim. E é muito interessante, né, essa dinâmica, ouvir muita crítica e tudo. Claro que o nosso tema não vai ser especialmente dentro dessa dinâmica, né? Mas porque a gente está falando das igrejas, né? O nosso foco são as igrejas pequenas e essa coisa inevitável, né, de que ela tem sim que se adaptar também ao mundo virtual. Isso até como forma também de atingir pessoas, isso que estão nessa matriz, né, que as necessidades são outras, das quais essas
essas ovelhinhas elas não vão conseguir se adaptar às igrejas high-tech, essas igrejas maiores, isso, porque há sim isso pode acontecer talvez até de maneira subjetiva e não intencional, mas há uma segregação, isso, da fé, há um sistema de castas subjetivo, das quais esse sistema ele automaticamente ele vai excluindo isso a membresia e colocando, né, e fazendo com que alguma qualidade de membro congregue nesse local, de modo que essa outra membresia ela vai fazer parte dessa outra igreja, né? E essa igreja ela precisa também se adaptar. E quando eu digo assim, essa membresia ela pode estar fazendo parte daquela comunidade ou não daquela comunidade, como o pastor Fernando ele tem, né, ovelhas que não estão na comunidade local, mas fazem parte da comunidade cristã, da qual ele é o pastor assistente, mas essas pessoas elas não estão presentes, né? Então a gente está nesse fenômeno da despresencialização, né, da ovelha, onde aquela ovelha faz parte, isso, daquele grupo, mas não está presencialmente lá, né? E aí o pastor tem que atender as demandas dessa ovelha, né, de maneira distante do ponto de vista físico, mas de maneira presente do mundo virtual. E isso é um desafio, porque aí surge essa indagação, né? O senhor me fez uma pergunta ou o senhor deixou o tema ali para me tratar? Deixa eu ter um livro. Então, pronto. Aí eu faço a pergunta, do ponto de vista, né, dessa coisa que a gente tá no mundo, né, como a igreja do metaverso, depois você entra lá para aqueles que esse tema é novo, mas ele não é novo, você já vem discutir desde a pandemia, a igreja do multiverso, do metaverso, certo? Mas, tipo assim, há uma necessidade, né, de ovelhas que não estão nesse contexto, né, das igrejas high-tech, que também elas querem atingir membresia no mundo todo, né, e através, né, da cybercultura, do mundo virtual, no metaverso, a essa ovelhinha, isso que ela quer um pastor profeta, um pastor que prega a palavra, entendeu? Mas ela não está no território, né? Ela é uma ovelha, né, desinterritorializada, ela quer fazer parte da igreja, mas não no território porque ela não está lá. O senhor acha que isso de alguma maneira tem um impacto na espiritualidade dessas pessoas? Como é que o senhor vê isso? O senhor já pensou sobre isso? Ou o senhor entende que o senhor de fato consegue tratar da ovelha presencial do mesmo nível de espiritualidade, de impacto da palavra, da mesma forma nessa igreja e dessa ovelha não presencial? Boa pergunta, reverendo Marcos. Talvez eu creio que não 100%. Há uma diferença, Há né? uma diferença da presencial, né? Porque às vezes se nós pastores tivermos cuidado, a igreja e depois o membro em si, eles querem o pastor para chamar de seu. Entendeu? Sim. Então, no sistema online que nós utilizamos hoje, ele não tem essa coisa totalmente chamar de seu. Porém, dentro da assistência, dessa ferramenta que nós temos, que é digital, dá para nós alcançarmos muita coisa, né? Hoje eu tenho a necessidade de ter que sair das fronteiras do Ceará e talvez até do Brasil para estar com alguns irmãos. Porque tem muitos irmãos, essa é a verdade, tem muitos irmãos lá que hoje estão conosco que eu não os conheço pessoalmente, só os conheço digitalmente. Só tenho com eles, tem uma relação de WhatsApp, tem uma relação lá dos cultos via telefone, né? Mas não é uma experiência presencial. Mas também o meu cuidado é o seguinte, é que o evangelho, chegar mais perto do evangelho genuíno, está mais perto disso. Porque hoje nós vivemos também um tempo em que a igreja parece uma indústria, uma repartição que você chega no horário, termina dentro do horário. Porque, por exemplo, o online hoje eu me dou ao luxo de, às vezes, nós estamos no culto, terminar o culto meia-noite sem nenhum problema, está todo mundo em casa. Sim. A Bom, né? Você tem isso é um coisa que ponto você não tem positivo, né? presencialmente, é um ponto positivo.
né? A gente, às vezes o culto está fluindo muito bem. Você não está às preso ao espaço e ao tempo, né? Não estou preso ao espaço Ah. tempo. Eu tenho essa abertura muito boa. De eu Entendi. poder conversar com eles, e eles assim, pastor, vamos mais longe, vamos puxar. Às vezes nós temos algo que ontem no culto que nós tivemos, é o culto online para que todos esses outros irmãos de outros estados, né, eles venham conversar conosco. E uma irmã lá de São Paulo, né? A irmã Nayane, ela dizia, pastor, o senhor não pode pegar na terça e botar meio-dia, porque às vezes a gente começa o clamor de meio-dia, pastor Luciano, realmente meio-dia. Mas nós chegamos a terminar 4h30, 5 horas da tarde. E os irmãos, 10h30, 11h30, quando era, hoje nós estamos com a vigília um pouco 10h30, porque eles acordaram para 10h30, porque tem alguém também que trabalha sábado, né? E acordaram para 10h30, antigamente 11h30 a vigília, e estava o pessoal lá em pé na vigília. E a vigília online, gente. Eu, foi devido à pandemia, tivemos vigília online. Eu até hoje fico assim, parece algo surreal. Mas às vezes tem 20, tem 30 pessoas na vigília que estão presentes. Então, pastor, o senhor acha que, de certa forma, a pandemia ela afetou esse formato da igreja ou ele já vinha se desenhando antes? Acelerou, né, A pastor? gente chegaria em algum momento a essa realidade? Eu Pastor acredito que sim. Fernando. Pastor Luciano, eu creio que sim. E eu creio que afetou muito e mudou a realidade da igreja. E acelerou, né? E acelerou. Não, mas também se não fosse dessa forma acelerada, talvez ela não fosse. Ela não chegasse a essa situação hoje. Ela continuaria que estava. A igreja, na minha visão, me perdoe meus irmãos que não me entenderam, ela tinha, o que eu estava sentindo e vendo dela, que ela chegava a ser a uma extensão da empresa que a pessoa trabalhava. Para vocês terem ideia, tá aqui o reverendo que junto comigo trabalhamos nas escolas dominicais, nós chegávamos, eu tinha consagração da escola dominical, já ficava para a escola dominical, terminava a escola dominical, eu às vezes ainda visitar um irmão que estava doente ou que não pôde ir para a escola dominical, aqueles bens assim. Era muito presencial, né? Muito Às presencial. vezes domingo inteiro, né? Eu me lembro. E chegava em casa, tinha que fazer almoço, tinha que fazer E aquilo todo. voltar para uma Em reunião, para 3 uma horas já campanha de tinha rua, né? evangelismo Isso. e culto voltava, público. tinha o culto. Sim, Ou me seja, lembro. domingo, se era o dia de descanso, do repouso, nós não tínhamos. É uma coisa até Me lembro. extra aí. Eu, particularmente, foi uma coisa que eu pedi bastante a Deus, nossa, só um dia, porque eu já trabalhei a semana toda, porque o evangelho, gente, você não trabalha um dia na semana, 2 ou 3, você trabalha toda hora. O evangelho é toda hora. O evangelho você sempre é procurado, sempre alguém procura você, você sempre conversa aonde você está, aonde você vai. É como Paulo diz a Timóteo, não se canse, não pare e aproveite toda a oportunidade que você tiver. O evangelho é toda oportunidade, seja presencial, seja digital. Pois O bom da asa aqui é isso, é abrir a sua mente para isso e as suas dúvidas conversar para a gente chegar no melhor possível. Não sei se nós vamos chegar ao objetivo principal, mas trocando uma ideia vai lhe dar uma ferramenta para que você reflita. Pronto, então isso é muito interessante, né? Porque sempre quando surgiu, né, as redes sociais, havia essa crítica, né? Como é que a igreja iria se comportar e tudo. E aqui a gente está trazendo uma nova versão do mundo virtual que é útil para a igreja, né? Onde um pastor, é um caso real, a gente não está só na teorização, um caso real, de uma adaptação no período, né, da pandemia, né, onde os trabalhos são apresentados de maneira virtual e o pastor consegue atender, né, a maior parte das demandas. Porque tem a outra crítica ao mundo virtual na igreja, que é em relação à igreja e o líder, né? Porque assim, o mundo virtual, para a maior parte das igrejas no Brasil, o pastor ou líder, aquele cara, ele está ali com um objetivo de trazer visualizações para o canal dele através da igreja e da pessoa dele. Então, esse é um outro fator, não é isso? Onde a fama, né, a fama não só da instituição, né, que a instituição é apresentada ali como um produto, e o líder maior é também apresentado como um produto. Ele está Porque vendendo.
Porque aí, pastor, me permita, Sim, só para sim. não perder o raciocínio aqui, Na mas hora, pastor. porque aí é uma faca de dois gumes. Sim. Ao mesmo tempo que você dá uma celeridade ou amplia a divulgação do evangelho na rede social, a vaidade humana do homem, ele pode chamar para você esse desejo Pronto. da atenção nas redes sociais. E quando você não consegue atingir essa realidade, você fica desanimado e quer parar o trabalho online, porque nós hoje chegamos a um ponto que o bom dia virtual ele é tão importante que se você não responder o bom dia do outro, o outro acha que está com algum problema com você, né? Então, esse equilíbrio em relação a esse pensamento do pastor, né? Dessa necessidade de querer aparecer, né? Porque ele começou a usar a ferramenta e ele quer aparecer. E ele vê outros aparecendo. Isso também pode afetar o psicológico dele, pastor? Pode sim, pode. Porque qual é a dinâmica aí? A dinâmica das instituições grandes, midiáticas, né? O que é que o líder maior está esperando hoje? Fama. E a fama é um problema sério para o evangelho, né? Entendeu? Então, o cara ele não está querendo fazer discípulos. O senhor está querendo fazer discípulos, usando a rede Isso. social para fazer discípulo. Entendeu? Objetivo. Ele não quer discípulo, ele quer seguidores. Entendeu? Certo. Qual é a Aí, resposta que ele quer? Visualizações. um influencer. Isso. Ele vira um influencer. Isso. Então, esse é o efeito negativo, não é isso? Para esse daqui. Então, como esse daqui, certo, está recebendo essa cultura da visualização, da fama, dos seguidores, esse daqui não vai conseguir chegar lá, porque ele não tem os recursos, não tem a preparação, né? Ele não tem a expertise desse daqui que se preparou, que fez cursos, né? Entendeu? De PNL, fez curso, entendeu? Relacionado, entendeu? A falar em público, de oratória, né? De poder de convencimento. Esse aqui não vai conseguir. Como ele perdeu o objetivo, isso não foi por mal, mas ele perdeu, sabe, a estratégia dele. Eu estou aqui para fazer discípulo. Estou na rede social para fazer discípulo, para apresentar a igreja como espaço de transmissão da fé, não como, né, como uma instituição, né, ou uma loja de um fast food, isso para vender Perfeito. produto. É o Perfeito. que eles estão fazendo. Ele não consegue fazer isso, ele perdeu o foco. Eu estou aqui para fazer discípulo e apresentar a igreja como parte de transmissão da fé. Quando ele não consegue, há um impacto, sabe, absurdo na saúde mental dele, no foco, na autoestima, no chamado, né? Ah, será que eu não fui chamado? Pastor fulano de tal tem 1 milhão de seguidores, né? O culto dele, a palavra dele, né? Esses que estão mais aí na mídia, entendeu? A palavra dele tem, sei lá, milhões de visualização. Esse daqui começa a questionar o chamado dele, entendeu? E a gente não Terrível. pode perder o nosso foco. Terrível, O chamado é pastor. fazer discípulo, Isso é terrível. entendeu? É fazer discípulo. Quer dizer, se eu conseguir fazer um discípulo numa live, no culto, né, virtual, né, no trabalho que você faz, certo? Diz o Talmud, não é da escritura, é a tradição judaica. Talmud diz: se você ganha uma vida, se você salva uma alma, você salvou o mundo inteiro. Então, esse pastor aqui, da comunidade que não consegue, ele só tem que pensar nisso. Eu consegui salvar uma alma, consegui fazer um discípulo, você salvou o mundo inteiro. Então já fiz o meu papel com Cristo, né? E Salvou mais de ouro. salvou. Não, eu estou dizendo ele, você já fez, na realidade, o papel dele com Cristo. O restante é Deus que vai acrescentar, digamos assim, né? Não que porque foi Deus que já levou o primeiro a ele. Mas a situação, ela se tornou muito difícil com a digitalização hoje. Sim. Porque é o seguinte, a pandemia, na minha visão, ela pegou os pastores de surpresa. Né? Porque foi uma situação difícil. O pastor tem que fechar a igreja, não tem membro lá, ninguém aprende a falar vazio. Eu creio que como profeta, há muitos anos atrás... E um bocado de pastor, me permita rapidinho, Falar. e um bocado de pastor sem o domínio da técnica da informática naquele período, sem saber como é que ele ia fazer para poder colocar os cultos online, porque algumas igrejas, as grandes conseguiram
Ela já estava. resolver, né? Já estava. Mas os pequenos não tinham, e aí foi também, Rafa, foi outra matéria de aprendizado pro pobre do pastor, pro pobre que eu digo assim, a dificuldade que o Sim. pastor enfrentou para poder se adaptar àquela realidade, né, pastor? Só para eu concluir aqui meu Sim. raciocínio, eu li, eu acho que ele profetizou na minha visão, né? O reverendo Caifado, quando escreveu a Vinde, um dia eu vi uma matéria sobre, eu não sei se foi ele que escreveu, né? Mas uma matéria dos pastores perto de Cobô, né? Tanto que aparecia assim na revista, tipo um manequim, né? Só daqui para cima, tipo de terno e os outros um metal que segurava, né? E falando, nós estaríamos chegando, né? Naquela leitura, nós estaríamos chegando a esse ponto da igreja. Chegando a esse ponto, a igreja ia chegar dessa forma. Não tem outro caminho. Sim. Porque, ó, você vê uma tecnologia de carro. E você chega e diz pro carro. Isso, e o carro, né? Como o senhor já me ensinou aqui a mexer em carro aqui, você dá a sua palavra. Antigamente você apertava o botão, hoje não. É através da palavra que o carro obedece. O carro chega a dizer assim, ontem, ó, que eu estava no meu 2018, né? E ontem, sem querer, eu bati assim na tela e o carro saiu assim, ó. Enquanto você estiver dirigindo, né? O Kid Renault, né? É. Enquanto você estiver dirigindo, você não pode olhar para a tela. Isso é um risco de acidente. Me dando essa recomendação. Para você ver. Então, hoje você interage com a máquina. O que é que acontece hoje? Na minha visão, as pessoas, as igrejas, os pastores, que têm um número reduzido, pequeno, na minha visão, eles estão com o melhor momento da vida deles. Esse é o melhor momento. Agora, se ele tem um modelo daquela igreja, né, com toda aquela estratificação religiosa, social, né, de púlpito lá, tudo aquilo, ó, mude. Olha a oportunidade que Deus está lhe dando, você não perdeu o bonde da história. Você está entendendo agora? Levando em conta como o reverendo Biff frisou, né? E isso vai fazer o quê? O pastor, ele perde, na visão dele, ele perde o protagonismo. Por quê? Porque ele vai estar falando a um computador, não tem empatia assim do púlpito, ele não vê um resultado. Porque quem está no computador, porque muitos estão ali em casa fechado. Tem irmã, enquanto eu estou no clamor de meio-dia, o que é que ela está fazendo? É o óbvio, a comida. Mas ela está ouvindo? Tá. Então, não é nada mais, nada menos que a pregação de rádio. Quando o rádio entrou para as igrejas, era pecado de tudo, era a maior confusão do mundo. Aí depois pegaram o rádio e botaram a serviço. E escutei muito rádio clube, cultos e cultos de várias denominações, muitos programas, uns que até que eu conhecia, escutei no rádio. As pessoas falavam, o rádio era. Então, hoje, digitalmente, não mudou muito. A diferença é que passa a imagem, né? E é melhor para você. É bom. Porque você também está no seu descanso em casa. Tá entendendo? Pastor, e a atenção do povo? Você tem que entender que você está levando a palavra de Deus. Como você vai levar, vai ou não prender a atenção do povo. É você. Deus lhe deu ali aquela condição. Se você está levando a verdade como verdade, eu tenho certeza que vai prender a atenção do povo. O povo vai compreender a sua mensagem. E eu não quero nada mais, pastores, do que aquilo que Jesus me deu essa grande oportunidade. Ele me deu a oportunidade de pregar, não de mudar vidas, não de mudar pessoas. Ele me deu só a oportunidade de dizer que ele é bom, maravilhoso e que ele transforma a vida. E é isso que eu tenho que seguir. O transformador é com o Espírito Santo. É um papel de Deus e não meu. Eu não posso. Meu papel, Jesus diz assim, solte a semente. Então eu solto a semente. Germinar, crescer, tudo vai depender de Deus. Mas, pastor, você não vai acompanhar, não? Estou acompanhando. Aqui. Agora, aquela pessoa ela não pode pegar a intimidade, voltando aqui, a intimidade que ela tem com o pastor, ela tem uma intimidade com o pastor, intimidade que eu digo assim, amizade, irmandade, dentro do amor de Cristo, ela não pode, ela tem que ter o amor principalmente a Deus, primeiro a Deus. O pastor honrar, cuidar, fazer como a Bíblia orienta.
Perfeito. Pastor, tem uma demanda aqui que eu vou perguntar a vocês. Eu sei que essa demanda ela sempre existiu dentro da igreja, foi uma realidade por muitos anos, mas uma realidade que ela não tinha tanta expansividade pela questão, vamos dizer assim, dos bastidores em si, mas hoje, com toda essa aceleração tecnológica, né, tem um público aonde a igreja online tem alcançado, né, que é os feridos e os desigrejados. Tem um público que ele é muito grande, de pessoas, não, agora eu vou ser, como a gente usa a expressão, eu vou ser crente em casa. Sim. Né? Por quê? Porque tem o YouTube, tem, não sei, canal tal, faz um culto aqui, eu não preciso ir lá no culto. Né? Então, são os novos formatos de igreja que têm se desenhado para acolher essas pessoas, de alguma forma. E isso é uma demanda que, querendo ou não, ela passa pela mão de um pastor de uma igreja menor, dessas pessoas que vêm nessa expectativa de entrar e sair sem ser, né, reconhecido, sem ser visto, porque ele já foi ferido numa igreja A, B ou C. Então, às vezes, você tem uma pessoa ali ao lado da sua igreja, que é um crente, como, né, como nós comumente chamamos, e ele está ali, mas ele está ouvindo a pregação aqui na sua igreja física, está vendo as pessoas se chegarem aqui, mas ele está ferido, ele não quer chegar lá na igreja, porque já foi ferido em outro canto, já foi magoado em outro canto. Existe esse povo que agora eles. Eu vou usar uma palavra. Eles saíram, né, afloraram agora, porque antes não tinha como ver essa turma, né, não tinha como ver eles. E aí, pastor, como é que as igrejas podem acolher esses desigrejados, né? Principalmente a questão da versão online. Essa versão online, né, pastor? Como é que a igreja pode acolher essas pessoas? Eu vou dar a palavra para o senhor, aí o reverendo depois complementa aí o assunto. Eu creio que o online ele já começa para derrubar uma barreira. A pessoa, realmente, a Bíblia fala do irmão ferido, que é até mais difícil de reconquistar. É mais fácil conquistar uma cidade edificada, com muitas trancas, ferrolhos, do que até reconquistar um irmão ferido. Mas o online já dá a ele uma primazia. Qual é a primazia? Por quanto ele está ali no lugar dele, ele está, digamos, em tese, oculto aquilo, mas ele está participando, ele está recebendo uma palavra. E nós sabemos que o nosso Deus é muito poderoso e Deus abre oportunidades, e Deus vai abrindo oportunidades, né? Então, nesse sentido digital, eu já peguei pessoas assim, pastor Luciano, dessa forma. E foi dessa forma que trabalhamos com pessoas assim. Agora, eu não tenho com eles uma obrigação deles também estarem digitalmente comigo toda a vida, não. Tem pessoas que passam um mês sem vir, mas voltam e graças, são pessoas, ó, pastor, estive assim, eles até me contam a situação que os impediram de estar ali, dentro daquela situação. Compreender. Nós temos o que? O remédio que Cristo nos deu para a gente abraçar, para a gente cuidar, né? Agora, pode isso, e havendo a possibilidade, né? A pessoa está, como o senhor disse, vizinho ali, próximo a nós. Aí sim, teremos oportunidade, vamos sentar, vamos conversar, vamos abraçar, vamos ouvir ele a demanda. Eu, particularmente, uma pessoa dessa, a única coisa que eu não quero falar com ela é sobre igreja, sobre trabalho. Eu já vi pastores, já vi líderes, pessoas que eram à frente de gente, eles estão magoados, eles estão feridos, mas eles estão não com Deus, com o trabalho. Pois é, durante a pandemia, a gente conseguiu, né, atingir, porque a gente tinha um feedback, né, no final das pessoas, e eu me permiti até dar o contato do WhatsApp, né, porque eu sabia que algumas pessoas precisavam de Com uma oração, de certeza. uma palavra, então eu consegui atingir realmente muitas pessoas
né, que está nessa condição social, que são os desigrejados, entendeu? Mas é claro, era só por causa do momento, né? Não é que eles quisessem, de fato, entendeu? Voltar a congregar. E também não acredito que assim, que a igreja virtual ela possa, de fato, ajudar nesse sentido, porque essa é uma outra demanda, né? Os desigrejados, eles estão, né, na decepção da instituição. Então, isso é um problema da instituição. O modelo como a instituição funciona, isso não oferece mais, né, suporte espiritual para uma parcela do evangelicalismo. E cada vez mais, aí é uma outra faceta do mundo virtual, e quando as igrejas pequenas, e hoje a gente tem um número imenso de igrejas pequenas que estão no mundo virtual. Então a gente está vendo agora as vísceras do evangelicalismo brasileiro, né, com a sua cultura, ou então, né, a sua maneira de dizer, e a gente tem visto muita coisa que ela é absolutamente estranha ao evangelho, né, com essa exposição, né, porque também é resultado do evangelicalismo, né, um século de evangelicalismo, entendeu, de um modelo diferente, que isso não é uma crítica, é só uma constatação que o movimento pentecostal, isso, ele fez uma abertura muito grande, né, para o surgimento de outros movimentos, que a gente sabe, qualquer pessoa sabe, né, que foram as igrejas que foram pegando esse modelo, né, norte-americano, né, daquelas igrejas que eram itinerantes, igrejas que elas funcionavam muito parecido com o circo, né, que elas chegavam nas cidades e abriam as suas tendas, e essas igrejas elas trabalhavam em cima de duas premissas, né, que era o curandeirismo e o exorcismo. Então a igreja no Brasil, isso, essas igrejas que foram se desligando né, movimentos que surgiram, né, do pós-pentecostalismo, que são as igrejas neopentecostais, elas aderiram a esse movimento norte-americano da década de 40 para cá, né, trabalhando o exorcismo e o curandeirismo, entendeu? Então, assim, é o que acontece. De lá para cá, a gente vai ter mais dissidências, entendeu? E influência das outras culturas religiosas dentro dessas igrejas. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso está nas redes sociais. Então a gente tem igrejas que, por exemplo, a gente vai ter que categorizar de outra maneira, né? Que não são mais neopentecostais, elas já são, sabe, uma inversão, né? Uma invenção seria um novo neopentecostalismo, né? Porque aí você encontra, né, igrejas Atualizado, né? new pentecostais, que ela tem um pastor papa, que ela tem um pastor que ele é um bispo de uma igreja celestial, espiritual, entendeu? A gente tem, né, junto do evangelicalismo, né, também a cultura afrodescendente daquelas religiões que o evangelicalismo criticava, né? Entendeu? Tá tudo dentro e tá tudo isso exposto no mundo virtual, tá certo? Ou seja, resumindo, o mundo virtual, sabe, foi como um escaneamento, um raio-x para dizer que a igreja no Brasil ela perdeu de alguma maneira a identidade. Esse é um fator negativo, né? Não há uma norma, entendeu? Com exceção, né, das igrejas reformadas que mantêm aquele padrão, né, doutrinário e só é alvo de crítica, né? O tempo todo, porque a igreja reformada ela não evoluiu. Desse ponto de vista, não. Então, para muitos, né, críticos das igrejas reformadas, isso a igreja reformada ficou para trás, entendeu? Do ponto de vista do evangelho, isso não, certo? Então a gente está vivendo esse outro momento, porque também, só vou encerrar com essa fala, também a igreja que o pastor Fernando ou o pastor Luciano quer focar nas igrejas pequenas, isso é muito importante. Mas, assim, o mundo virtual para as igrejas pequenas, para os pastores pequenos, ainda está indo como uma coisa de deslumbramento, né? Então todo mundo quer expor o seu culto, a sua igreja e a sua confissão de fé, que não é bem confissão, isso é uma crítica, né? Mas todo mundo quer mostrar como foi que Deus revelou para ele a sua confissão de fé. E aí a gente vê o quê? Uma coxa de muitos retalhos do evangelicalismo brasileiro e uma dificuldade imensa. A gente está com um déficit, eu acho que centenário, entendeu?
sobre a identidade, né, cultural do Brasil em relação ao evangelicalismo. Esse é um fator muito negativo e eu não sei onde é que isso vai dar. Mas esse trabalho, como o senhor fala, centenário aí, já é um trabalho de destruição de identidade. Destruição de identidade mesmo daquilo que nós chamamos de Igreja de Cristo. Quando, em 88, que Cristo me chamou e eu não tive como resistir, eu ouvi os irmãos falando, existem duas igrejas, né? A igreja que se vê e a igreja que não se vê. Sim, sim. Aqui vai subir, aqui vai ficar. Isso parece que se perdeu no caminho, essa referência, né? Talvez a digitalização do mundo digital traga o reflexo a essa igreja que vai subir, essa igreja que é a igreja que funciona, é a igreja que ainda tem pessoas orando, intercedendo, tem pessoas deixando situações difíceis. No mundo online, nós podemos nos encontrar com essas pessoas, nós podemos fazer e juntar um ao outro. Mas tem outra igreja, e essa igreja, infelizmente, me perdoe a crítica, ela está mais na expressão da igreja posta, que é hoje, da igreja que está lá, que literalmente, né? Vox pastor, vox dei. A voz do pastor é a voz de Deus. E o medo de muitos pastores, que eu penso, o que é que eles foram limitados por isso, eles não estão próximos ali, porque a palavra dele pode ser questionada. Vamos entender. Hoje, o próprio Deus, quando ele fala a Daniel que o livro será esquadrinhado, que haverá muito conhecimento, nós estamos nessa era. Hoje, uma coisa que eu diga aqui que esteja errado, vai aparecer gente dizendo, ó, escritor, teólogo, mestre, falou isso, falou aquilo, tudo, vão ser contra, a pessoa não vai entender o que eu estou dizendo, ele vai atrás de colocar. E eu tenho que estar entendendo isso, que tem pessoas que vão fazer isso. E eu tenho que compreender eles. Eles têm fome, eles têm sede de conhecimento. Temos que conhecer. E hoje nós temos essa grande oportunidade. Para nós não ficarmos hoje, como selou aqui o pastor Marcos, sobre a Igreja Reformada. Né? Quando eu comecei a entrar um pouquinho nesse universo, é coisa milenar, né? Até hoje está aí. Tem uns que chamam os outros de primo. Mas esse debate vem. Mas esse debate, quando eu falei sobre perder a identidade, certos debates que Paulo até fala, Timóteo, que não tem mais, são debates que prendem você àquele debate e você acaba não saindo mais para outros que estão precisando. Eu tenho só uma fala, pastor. Dá tempo ainda, né? Só 2 minutinhos. Então, por exemplo, ainda sobre a igreja, né, as igrejas de comunidade de base, que a gente está falando, né, do efeito das redes sociais, se isso é bom, se isso é ruim, que essas igrejas e esses líderes, eles se espelham nos grandes líderes, né, que estão na mídia, por causa desse fenômeno, né, que a gente está na sociedade do espetáculo. Esse é um fenômeno subjetivo, da qual a gente precisa ser validado pelo olhar do outro. É claro que isso também chega na cabeça do pastor. O pastor também precisa dessa validação, né, do olhar do outro, certo? Então, assim, antigamente o pastor ele era validado pelo olhar da sua igreja, pelo seu Senhor, né? Ele queria ser validado, ele queria que o Senhor visse ele nas madrugadas, orando, lendo a palavra, entendeu? E que o Senhor visse ele no trato, no cuidado, né, das ovelhas. Hoje a validação ela é virtual, ela é pela fama, isso é pela quantidade de seguidores. Então, esses líderes, de alguma maneira, eles exercem, pastor Luciano, uma influência, entendeu? Nos líderes menores das igrejas pequenas. Então, eles estão querendo, por exemplo, quando morre um papa, as exéquias, né, que é o momento litúrgico e cultico do luto do Papa, que demora, né, uma semana inteira, né, que o colégio cardinalício, entendeu, começa no processo, né, para a escolha de novo Papa, e enquanto isso está acontecendo, as exéquias. Né? E é muito interessante que aquilo ali, né, é um evento mundial, isso, não só a morte do Papa, como o período do luto, as exéquias,
como a escolha de um novo Papa pelo Colégio Cardinalício. Isso é muito interessante, porque durante esse mês, né, durante a semana, a gente está vendo, né, aconteceu a morte de um líder, né, aqui no Brasil, e aí a gente está vendo nas redes sociais, né, é a esposa de um líder, e aí o que acontece? Né? Então, o líder, foi postado aí um vídeo dele pedindo, ordenando para que os seus pastores trouxessem o número, né, de cada congregação para lotar do lado de fora da igreja, não era do lado de dentro, durante os funerais, né? Os funerais, a gente diz funerais por quê? E aí do lado de dentro estava acontecendo as exéquias dessa pessoa, né, dessa líder que morreu, entendeu? E só quem poderia entrar para ver, só as autoridades políticas, entendeu, do Estado poderiam entrar para ver o corpo isso, dessa pessoa. E a membresia que foi, né, conclamada a estar lá ficava do lado de fora. Então, do lado de fora, um monte de gente foi exigido para ir, para dar o último adeus, né? Entendeu? Para isso, é esse líder. E eu fiquei observando aquele cenário, que aquilo ali, entendeu? De alguma maneira, está passando alguma informação negativa para esse pastor, entendeu? Para esse líder. Quer dizer, eu quero isso. Quando eu morrer, eu quero também essa honra e essa glória. Eu quero aproveitar esse momento para também, né, ficou todo mundo assim, aí você vê lá nos comentários e tudo, o pessoal olhando para o outro lado, e eu vendo comentários só críticos do ponto de vista espiritual, mas tem uma questão também, né, política, de visualização, de exposição, entendeu? E eu fiquei pensando sobre como o mundo virtual afetou negativamente, entendeu? Até a espiritualidade, né, do pastor. Ele querer fazer aquele momento da morte de uma pessoa importante da igreja um momento espetaculoso. Assim. Meu Deus. Experimenta aqui uma parte. Sim, pois não. Você falando sobre visualização, eu me recordo, um certo tempo, e até algumas pessoas que eu conversei em Facebook, quando eu tinha, que hoje eu não quero mais, e a maioria desses pastores, que muitos eram pregadores chamados itinerantes, o sonho deles o que era? Ir para Camboriú. Sim. Para o evento que existia lá, né? É. Eu ainda tenho, eu não tenho ideia. Ainda tem. Me perdoe, se ainda tem, me perdoe. É assim, pelo menos não há mais aquela propaganda que aquele marketing todo, né? Mas as pessoas limitavam, ou seja, se passasse por aquele programa, aquele evento ali, a pessoa abria as portas para ele. E as pessoas, como o senhor está falando, viriam ele de outra forma, né? Sim. Ele estava, digamos, numa casta maior, ele estava num pedestal maior, ele, né? Talvez já poderia falar em cachê mais alto. Mas isso foi possível por causa do mundo virtual, né? Por causa do mundo virtual. Eu conheci esse evento na época ainda em fitas VHS. Pronto. E depois eu comecei a ver ele online. Tá entendendo? Mas muitos, pela TV, muitos chegavam e diziam, na... Pastor Fernando, eu vou estar lá, eu vou pregar lá e tudo. Diz, amém, irmão. Lá. Aí até um perguntou, o senhor não deseja ir, não? Eu disse, rapaz, um dia eu desejei, mas Deus falou no meu coração que não fosse não, sabe? Era o sonho, né? Era o sonho de... Mas por quê? Dos pregadores. Na minha visão, o que aquilo vai agregar? Eu creio que o Espírito Santo, Deus tem muito a agregar. Desses pastores pequenos, como diz Oséias, vinde e voltemos ao Senhor. Isso. Voltemos ao Evangelho. Voltemos a Cristo. Esse Evangelho assim meio... dos Estados Unidos de empresarial, com visão empresarial, eu não costumo muito me associar, não, pastor. Glória a Deus. Amados, os assuntos vão, na verdade, eles vão surgindo, aparecendo, né? E as perguntas, e a gente acaba, quando nós vamos perceber aqui, o tempo já correu pelos nossos dedos e a gente não conseguiu finalizar todas as perguntas, mas eu acho que nós deixamos uma mensagem muito importante para você nesse dia sobre repensar essa questão da inovação da igreja online, presencial, híbrida,
não no sentido de desmerecer qualquer tipo de trabalho ou atividade que você esteja fazendo na sua igreja. Sim. O que nós queremos apontar, amado pastor, é o momento da sua reflexão. Porque nós, tomados da celeridade de todas as decisões humanas hoje a nível rápido, né? High-tech, das Sim. tecnologias, nós somos muitas das vezes tomados por emoções para dar respostas a algumas decisões que nós poderíamos pensar um pouco mais antes de tomar aquele caminho e fazer aquilo para saber se de fato isso é o melhor para a igreja, é o melhor para minhas ovelhas, e acabamos tomando decisões que depois, lá na frente, nós acabamos nos entristecendo e perdendo algumas oportunidades por conta dessas decisões. Então, a fala aqui é uma fala de escuta, é uma fala de companheirismo, é uma fala de ajuda. Não é bitolar a sua igreja e dizer que você tem que fazer assim, A, B, C ou D, que vai dar certo ou isso. Não. A maneira como você tem feito, a maneira como você tem tomado seu posicionamento, com convicção no seu coração, Deus vai te abençoar nessa caminhada. Eu costumo dizer nas minhas falas, quando ministrava ensino para liderança, se uma igreja ela está indo muito bem em seu formato de conduzir o seu processo educacional de forma tradicional, como a gente comumente fala, escola bíblica dominical, passando pelos processos normais como toda igreja, porque eu posso dizer assim, as igrejas mais antigas faziam, amém. Se você tem um pensamento que a sua igreja ela é uma igreja que funciona melhor numa visão de células, uma visão mais descompromissada das quatro paredes em si, amém também, não tem problema nenhum. O importante é você viver uma vida onde o evangelho faça sentido e diferença na sua vida, onde você consiga pregar de fato aquilo que você está vivendo, sem máscara, sem precisar que as redes sociais façam com você algum tipo de adorno ou venda um produto que você não é. Você não precisa disso. No dia que você estiver cansado, você pode dizer que está cansado, não tem problema nenhum. Você é um ser humano, assim como nós somos, e Deus nos conhece dentro dessa realidade. Então, o que nós queremos aqui nessas falas que nós temos dito nesses 4 AsaCast, não é inventar a roda, não é mudar nada do que está acontecendo na sua igreja, é fazer você refletir melhor se vale a pena todo o desgaste que você está tendo para conseguir uma coisa que você nem sabe se vai conseguir. Não é melhor você caminhar por um caminho onde você já conhece, onde você tem condição de suportar financeiramente, fisicamente, emocionalmente e dar o resultado, ainda que seja o resultado daquilo que Deus te entregou. Se entregou um, ganhei mais um, tá aqui, Senhor. Tá aqui. E você não fazer além das suas possibilidades. Então, esse é o AsaCast. Com isso, nós damos aqui, né, início a esse trabalho. Estamos nos preparando, outras novidades virão, né? Nós estamos aí pensando em outros projetos também para estar falando com você, a Casa da Escuta, as escutas pastorais. Então nós queremos estar próximos de você para te dar essa oportunidade de você saber que você pode contar com ouvidos, ombros amigos para compartilhar e falar então aí um pouco mais das suas dores, suas lutas e você não desistir do chamado honrado que Deus colocou em suas mãos. Então, muito obrigado por esses 4 momentos em que nós tivemos aqui, né? Agradecer aqui ao pastor Fernando, ao reverendo Marcos, a pastora Raimunda também que esteve aqui conosco, a pastora Neia lá do PECEM, que não esteve em nenhuma das AsaCast aqui conosco, mas ela sempre está ali nos apoiando com a sua oração, tá certo? Então esse é o desejo do nosso coração, que você possa se chegar até nós e a gente possa caminhar junto trilhando esse momento aí abençoado que Deus está preparando para as nossas vidas. Pastor Fernando e reverendo Marcos, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa para a gente estar encerrando, fiquem à vontade. Só agradecer, né? Obrigado a todos. Eu peço, né, dá essa ajuda aí pra gente, entendeu? Lá no canal, né, do nosso amado pastor Luciano, entendeu? Ajuda, compartilha, entendeu? Manda para aquele membro da família, manda para aquele pastor amigo teu. Tem muita coisa boa, já tem com esse 4 episódios. E lá também a gente vai estar postando, né, outras coisas, outras atividades
que virão a posteriori. Então, muito obrigado pela força, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por você participar conosco, de nos ouvir. E se você trabalha assim para o evangelho, no sentido em células, no sentido realmente tradicional da palavra, se você continua assim, que Deus lhe abençoe grandemente. Eu só deixo a reflexão para você, que está lá em Colossenses, eu não me recordo bem, que eu não gosto de dizer muito versículo, que os crentes têm que ir atrás da Bíblia, não gosto de dar mastigado mais não. Então, mas acho que é 3, 22, 23, que diz que tudo que tu for fazer, faça de todo o teu coração, ainda que para os homens, mas é para o Senhor que estás fazendo. Então, que Deus abençoe as pastoras, Franceli, Silvana, pastora Júcia, todos que estão conosco juntos, e que Deus vos abençoe grandemente. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.